Meu Deus! Ai, que lindo que ficou! Quem que é o tigrão da mamãe? Ele tá decidindo se ele vai ficar ou não pra gravação. Provavelmente não. No momento que eu quiser começar a falar de verdade, ele vai querer arranhar a porta pra sair, né, filho? Daí eu vou abrir a porta e ele não vai sair. É isso que ele faz. Vai. Lá vou eu. E aí, galera, aqui quem fala é a Chalinska, tudo bem com vocês? Primeiramente, sejam bem-vindos ao meu canal. Esse ano, em 2024, eu decidi que finalmente eu vou colocar em prática essa ideia de produzir pro YouTube. Eu gostaria de fazer isso de uma forma livre e como um hobby. Tinha esse hobby mais pra parte do Instagram mesmo e TikTok, tive uma fase lá também. Só que recentemente eu percebi o quanto lodo a gente tá consumindo de conteúdo rápido e muita informação. Resumindo, é isso. Eu tô recebendo muita informação diariamente e eu decidi dar um 10 de tudo isso em relação ao meu consumo de conteúdo. E na minha vida inteira, a minha resposta de sempre em relação ao consumo de conteúdo é o quê? Criar conteúdo. Quando você está ocupado criando conteúdo ou criando algo que pra você te preenche emocionalmente, seja tendo experiências aí fora na vida, seja registrando isso e fazendo um blog, seja, enfim, aprendendo um novo hobby, aprendendo a tocar violão, guitarra, baixo, uma nova língua, enfim. Se você não está contribuindo criativamente para si mesmo ou inclusive para o mundo, para os outros, você está numa posição passiva de consumo. E isso sempre me incomodou muito. Eu me sinto numa plateia assistindo todo mundo vivendo a sua vida, que é isso que as redes sociais causam dentro de nós. E você acaba se comparando, é inevitável, você acaba se comparando, parece que fulano e ciclano estão mais felizes que você, só que daí você para, olha pra dentro, olha ao seu redor e na verdade você já está vivendo sonhos que um dia você sonhou. Então eu tenho certeza que você está vivendo algum sonho que um dia você sonhou e se você não está, é hora de mudar isso. Pra mudar isso você precisa do quê? Foco, tempo, determinação, motivação. E vale lembrar também que eu peco muito com disciplina, gente. Eu não consigo simplesmente acordar todos os dias e fazer a mesma coisa. Então eu gostaria de registrar aqui a minha jornada em busca de uma rotina perfeita. E eu já fiz isso várias vezes, de abrir lá o calendário do Google, o calendário do Notion, o calendário do computador. Eu tenho esses 3 calendários atrelados. E eu começo a criar um monte de coisinhas que eu vou fazer todos os dias e como eu vou seguir essa produtividade perfeitamente, igual um robozinho, e não funciona. A verdade é que não funciona. Tem dia que tu acorda com o cu virado pra lua, tem dia que tu quer ficar um pouquinho mais na cama porque tá frio, tem dia que tu tá com dor de cabeça, tu não vai conseguir render tanto quanto você planejou. Então, todos os dias eu acabava com um sentimento de fracasso no fim desse dia, porque eu tinha exigido demais de mim antes mesmo do dia começar. Então, passado tudo isso, eu tô agora fazendo o quê? Uma coisa de cada vez, uma meta de cada vez, um passinho de cada vez e me contentando com isso. Afinal, a vida é um pouco isso, né? Mas eu gostaria de compartilhar aqui com vocês algumas das minhas dicas que eu tenho de produtividade, ferramentas que eu já testei e o principal, antes de tudo, coloque isso em prática. Não adianta você ficar olhando todos os vídeos do YouTube sobre produtividade, não adianta você ficar vendo todo mundo te ensinando a usar o Notion, depois o Trello, depois o Obsidian, depois isso, depois aquilo. Você tem que testar uma ferramenta que funcione para você. Às vezes vai demorar um tempinho para você conseguir se organizar nessa ferramenta, fazer ela fluir, só que de cara já te digo, menos é mais. Quando eu comecei a usar o Notion, eu criei um monte de páginas e tabelas, eu queria colocar minha vida inteira lá dentro, ter um cérebro lá dentro e registrar os meus hábitos, isso e aquilo, e não dá. Simplesmente não dá pra você manter um tracking de tudo. Talvez alguém consiga, admiro quem consegue, mas pra mim não funcionou. Eu só me enchi de coisas e eu caí na tão famosa pornografia da produtividade, que se você não conhece esse termo, é justamente isso. Você quer ser mais produtivo, então você começa a buscar como ser mais produtivo e você fica num looping eterno. E talvez você esteja nesse looping vendo esse meu vídeo aqui agora sobre produtividade. Então, presta bem atenção. Você precisa encontrar algo que funciona pra você, que às vezes não vai ser nada do que eu vou falar aqui, tá? Isso é bem válido. Vale lembrar, não existe fórmula certa no quesito preciso render. Assim como pra estudar, tem gente que só visualiza e já aprende, tem gente que precisa escrever, tem gente que precisa criar uma apresentação, tem gente que precisa treinar falando. E então, você tem que primeiro entender-se a si mesmo, você tem que se conhecer, conhecer os seus métodos e o que funciona pra você. Eu sempre fui muito do analógico, eu gosto de escrever e riscar. Me dá uma dose de dopamina extra eu conseguir riscar ali da tarefinha que eu tinha que fazer e isso me motiva no dia a dia. Só que atualmente eu comecei a me digitalizar mais, então atualmente eu uso o calendário do Notion, que particularmente eu gosto muito. Eu só não gosto porque não tem a versão dele para iPad. No iPad fica como se fosse um smartphone e eu usaria o iPad justamente para esse calendário. Então essa pra mim é uma parte que
poxa, Notion, ajuda a gente a te ajudar, sabe? E eu organizo também os meus conteúdos com o Notion, tá? Eu vou deixar aqui pra vocês verem essa minha organização. No início eu tinha muito mais páginas do que isso, hoje eu deixo apenas uma página, que é uma tabela simples, que é os meus textos, tag de qual canal eu quero falar desses textos e a data que eu vou postar eles, caso eu tenha esses conteúdos de gaveta, né? Que no momento eu não tenho, porque também a gente tá aí, né? No off, trabalhando muito. Pra quem não sabe, eu trabalho com audiovisual, tenho uma produtora e locadora audiovisual na região de Florianópolis, Itajaí, Blumenau. Então a gente tá sempre com algum projeto rodando, né? E em paralelo estou conciliando a minha criação de conteúdo, voltando finalmente a fazer algo que eu amo fazer, que é ter esse momento aqui, eu, a câmera, vocês e os assuntos que eu gosto de falar. Vou começar a fazer mais vídeos aqui pro YouTube, quero fazer vlog, quero trazer esses conteúdos de produtividade, de detox digital, de, enfim, todas as questões de reflexões e temas que eu acho interessante. Eu não consigo falar em 60 segundos, eu não consigo falar em 1 minuto e meio, e o formato que eu quero é um formato maior, onde a gente senta e tem uma conversa, uma troca, e é isso que a gente tá fazendo aqui agora. Então vamos lá. Primeiro de tudo, quando você for organizar a tua agenda perfeita, você tem que ter respiros, descanso. Descanso é a primeira coisa. A gente esquece disso quando a gente vai falar que vai correr 2 maratonas e ler 3 livros e fazer isso e aquilo todos os dias. A gente não consegue simplesmente cumprir, e cada vez que você não cumpre com isso, você vai se frustrando e se sentindo um fracassado em algum lugar aí dentro da tua cabeça, tá? Vai por mim. Então, o que eu penso, né, a partir disso? Antes de tudo, se você é uma pessoa criativa, se você é um artista, antes de qualquer coisa, você vai definir um horário criativo, que é um horário que você vai parar todas as suas obrigações e você vai fazer aquilo que você quer fazer naquele momento de criatividade. Você pode tanto planejar o que você vai produzir no dia, ou você pode simplesmente não fazer nada, só ter um momento de pegar um papel e desenhar, escrever alguma coisa, ouvir música, tocar um instrumento, um momento de livre criatividade para você criar. Por exemplo, eu tô cheia de coisa pra fazer, tô cheia de job pra entregar, tô com edição aqui na fila pra clientes, pra terceiros, mas esse é o meu momento criativo que eu reservei pra mim. Então agora eu paro por 3 horinhas do meu dia, da minha semana, eu tô querendo fazer 1 vez por semana ou 2 vezes por semana, tipo terça e quinta a partir das 3 da tarde. Então eu me organizo pra nesse momento parar de trabalhar e fazer algo por mim, que é criar um conteúdo, um podcast, um Reels, um material pro YouTube. Então tá sendo muito bom pra mim, porque eu sinto que tô respirando novamente, porque quando você fica criando para os outros, quando você trabalha só para os outros e não para si mesmo, eu não sei com vocês, mas isso vai me drenando aos poucos, isso vai me drenando, e eu passei 1 ano da minha vida, com a minha vida inteira completamente entregue a terceiros. Então agora eu tô num processo de recuperar essa autonomia, recuperar essa confiança e recuperar quem eu sou dentro de mim, e decidi compartilhar essa jornada aqui no YouTube. E aí eu descobri um aplicativo também, que é o Opal. Ele é um aplicativo pago, tá? Eu não sei agora, pra ser sincera, quanto que eu paguei. Não sei se foi 10, 12, 20 reais, enfim. Mas ele é um aplicativo que ele bloqueia certos aplicativos do teu celular num determinado período de tempo. Você pode escolher o seu nível, né, de bloqueio. Eu já botei no pior, né, que é o Deep Focus, que é tipo, nada que você faça vai fazer você conseguir desfazer aquilo ali, só se, sei lá, talvez tu desinstalar ele, eu não faço ideia, mas realmente funcionou muito. Eu passava cerca de 5 horas no meu celular por dia, estou passando 2 horas e meia por dia, 2 horas e 40 minutos, sendo que dessas 2 horas e 40 minutos, uma boa parte é checando outros aplicativos e não redes sociais. Então eu tô muito orgulhosa, na verdade, e gostaria de compartilhar essa experiência aqui com vocês, até para vocês entenderem um pouco mais como é que ele funciona e quais são os bloqueios que eu escolhi. Então, de manhã cedo eu tinha colocado das 8 até o meio-dia, só que não estava funcionando, porque às vezes eu precisava ver alguma coisa, que também eu trabalho com criação de conteúdo, então eu quero, né, postar o conteúdo, ver o feedback do conteúdo, responder pessoas falando do conteúdo. Então eu coloquei agora uma sessão das 9 ao meio-dia, porque das 8 às 9 eu consigo dar uma conferida ali rapidinho. Das 9 ao meio-dia eu tenho 3 horas de foco total, então meu celular tá 100% bloqueado, eu só tenho acesso a coisas como calculadora, Canva, fotos, então eu posso ou editar um videozinho no CapCut, ou fazer, enfim, é um dumb phone realmente, não tem redes sociais nenhuma, nem YouTube, nem nada disso. GPS, calculadora, essas coisas assim, banco, tudo funciona. Mas as redes sociais, são acho que 16 aplicativos que eu bloqueei, simplesmente ficam bloqueados, você não tem como acessar ele, não tem como desativar isso. E de tarde também, das 3 da tarde até as 6.
Então eu tenho ali das 8 às 9, do meio-dia até as 2, são horários que eu consigo dar uma conferida no Instagram, dou uma interagida e no mais eu tô 100% focada. E isso me ajudou muito na minha produtividade. Em uma semana eu já senti assim um reflexo absurdo de aumento de produtividade, porque literalmente você tá se adestrando, né? Você não tem que fazer, o negócio te bloqueia e é isso, assim. E como a gente peca muito em admitir isso, né, que o celular é um vício, ele é feito pra te viciar, eu fui pra uma medida drástica, eu me tratei como se fosse uma droga, porque realmente é uma droga que você é viciado em olhar e ficar conferindo. Se você quiser dar o primeiro passinho de todos nessa jornada de detox digital, de vício do celular, eu te recomendo a desligar todas as notificações. Nenhuma notificação, só talvez e-mail, banco, enfim, você escolhe isso nas configurações do seu telefone, mas cada vez que apita uma notificação de curtida, de qualquer coisinha nesse sentido, vai por mim, isso vai te distrair e você vai pegar o celular quando vê você tá num limbo e isso só te drena e tá sugando a sua vida de você, tá? E a vida não é online, a vida é aqui no real e a meta, eu acho, pra nós que estamos nessa geração, é você criar aqui no real e compartilhar no online. Então fica off, cria aqui no off e compartilha o resultado online e tem essa troca online. Mas saber dosar esses momentos é primordial. Separou um momento criativo para você? Momento de saúde. Quando que você vai se exercitar? Isso é muito importante, pelo amor de Deus, pela sua saúde mental. Ficar gostosa é uma consequência, tá? Eu tô agora também, de novo, estou aqui falando essas coisas, mas eu estou tentando aplicá-las na minha vida. O perfeito não existe, essa disciplina aí irredutível, é muito difícil de alcançar e claro, a gente tenta, né, mas assim, tá tudo bem, se você falhar num dia, não falha no outro, não desiste, falhou num dia, no outro você volta e tenta sempre adequar a sua rotina. O principal aqui é você ter uma flexibilidade e tá sempre com isso no teu radar pra você, enfim, conseguir tirar melhor proveito do seu dia a dia. Então, aqui em casa, a gente vai sempre às 11 horas da manhã pra academia, porque é um horário que a gente consegue acordar, a gente resolve as coisas que tem pra resolver mais burocráticas até umas 10h30 por aí, dá ali umas 2 horas de foco, assim, e às 11 horas a gente começa a travar, a meio que, e o almoço, e isso e aquilo, aí você vai querer pegar o celular, aí você já rendeu um pouquinho, dá uma falsa sensação de, né, coisas concluídas. Não, a gente para tudo e vai pra academia. Academia não está lotada às 11 da manhã, ela tá perfeita, volta da academia, a gente come uma marmita, a gente organiza as marmitas sempre no domingo de noite, então a gente cozinha aí para as 2-3 semanas, assim, várias marmitinhas, comida saudável, então você volta, almoça, dá uma descansadinha e de novo você foca até o final do dia. Esse modelo para nós está sendo perfeito, está sendo muito eficaz, assim, realmente muito efetivo. E o principal de tudo é você entender qual a sua necessidade pessoal individual no meio disso tudo, né, no meio das obrigações do mundo, e colocar isso na sua rotina como uma prioridade, porque senão você vai enlouquecer, você vai ficar doente, a sua saúde mental vai pro ralo. Então, exercício físico, terapia, se você fizer terapia ou yoga, meditação, algo para nutrir a sua alma, a sua energia, te colocar num lugar, fazer você gastar essa energia, transmutar esses sentimentos, porque sim, às vezes a gente transmuta as coisas numa esteira. Uma vez eu tava aqui, numa esteira, mas tava rápido, eu comecei a chorar, eu não sabia o que tava dentro de mim, não conseguia botar em palavras, mas eu comecei a chorar de correr na esteira. Então, movimentar o seu corpo, você também movimenta os seus sentimentos e as suas energias, tá? Ou ir numa aula de dança, ou fazer um teatro, enfim, mexer esse corpinho aí, tá? E além disso, o momento criativo, que eu acho que todo ser humano é criativo, todo ser humano é artístico, tem uma veia artística dentro de si, basta você explorar, e ali você tem uma conexão que eu diria até com o divino, com a tua intuição, com o teu eu superior, que se você consegue acessar isso, você entra num flow e você começa a atrair as coisas que você sempre quis. As minhas dicas de produtividade, num geral, sobre como montar uma rotina é mais por aí, não vai existir esse perfeccionismo. Os aplicativos que eu uso hoje é o Notion Calendar e você tem que atrelar ele com a tua conta do Google, atrelar ele com o teu computador, com o teu celular. Você vai lá bonitinho, adicionar e-mail, bota lá os e-mailzinhos e deixa tudo compartilhadinho. E uma coisa que funcionou muito aqui em casa, principalmente na época da mudança, foi a gente ter uma agenda compartilhada. Então existe uma agenda chamada Amor, que a gente criou, e eu posso mostrar com mais detalhes para vocês em outro vídeo, mas ajuda muito a entender os nossos compromissos aqui, tanto meu quanto dela, quanto de nós duas. Então hoje a gente tem ali no nosso Notion, no calendário, tem a minha agenda da produtora, tem a agenda dela de trabalho e tem a agenda de nós duas. Então quando a gente tem um compromisso nós duas, a gente coloca lá e as duas conseguem acessar. E eu consigo ver as coisas que ela tem para fazer, ela consegue ver as coisas que eu tenho para fazer. Por exemplo, ela vai ter uma reunião tal hora, eu vou ter uma reunião tal hora. A gente sempre tá a par do que a outra tá fazendo.
acontecendo. Isso é muito legal e nos ajuda muito também na comunicação do dia a dia. E aí, pro momento que você realmente precisa produzir e botar a mão na massa, como é que funciona, né? Que daí os teus aplicativos já estão bloqueados, a tua rotina tá organizada e aí você só tem que sentar e fazer acontecer. Aí nessa hora eu uso muito a técnica Pomodoro, que é de 50-10, 50-20. Eu coloco sempre no YouTube alguma coisa de 3 horas, 4 horas e eu vou fazendo sessão ali junto com a pessoa. Eu não me amarro tanto assim na sessão, às vezes eu preciso levantar, ir no banheiro, pegar um café, coisa assim, eu, né, meio que fico livre, mas é sempre bom ter um estímulo ali do lado, tanto auditivo quanto visual, para você se ajudar a permanecer focado. Então, para mim, isso é algo que funciona. Eu sempre pego aí canais de Study With Me, Lo-Fi Beats, beats binaurais, assim, que te ajudam na concentração, frequências, nunca coisas com muita música, muita letra, enfim, muito, botar um funkão aí, um trapzão, isso tudo pra mim são outros tipos de gatilhos, porque eu entro muito na vibe da música que eu estou ouvindo naquele momento. Então seleciona bem o que você vai ouvir, mas é sempre bom uma coisinha mais calminha, que te coloca numa posição neutra de concentração e foco. E no mais é isso, descanso, inclusive, entre esses momentos, não é no celular. Descanso é você realmente parar e fazer alguma coisa, tomar um café, respirar, ir lá na sala, pegar um solzinho. Aqui, no meu caso, quando eu quero descansar, às vezes eu vou fazer alguma coisa da casa, confesso. Agora parei aqui um pouco de editar, eu levanto e vou botar uma maquinada, eu vou passar um café, eu vou estender roupa, sabe? Eu faço uma coisinha mais braçal, que eu não tenho que pensar muito enquanto eu descanso a cabeça, e depois eu volto pro meu momento de concentração. E no mais, também não adianta você ficar madrugando e não adianta você se privar de horas de sono, porque isso vira uma bola de neve. Descanso faz parte da produtividade. Então você ter boas horas de sono, você ter uma saúde, né, uma higiene do sono adequada e dormir realmente 8 horas por dia é essencial para você ser produtivo. Não adianta você ficar enchendo o cu de café o dia inteiro e tentar virar à noite, coisa assim, que você só vai patinar nisso tudo. Então, essas foram as minhas notas e adendos sobre produtividade, o que funciona pra mim. Lembrando que pra você pode ser um outro programa, pode ser um outro tipo de calendário, pode ser algo na mão, ou pode ser, enfim, não existe fórmula certa. Estou apenas compartilhando o que tá funcionando pra mim, que veja que são poucas coisas, porém elas são assertivas. Então, é um calendário bem organizado, com flexibilidade, é uma música bem adequada pra esse momento, é você conseguir domar o seu vício pelo celular e no mais deixar tudo fluir. E claro, né, ter momento para a saúde e também para sua criatividade. Então, se você gostou, se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário aqui embaixo com, enfim, alguns outros temas aí que vocês gostariam de ver. E eu acho que é bem legal algum dia eu compartilhar como fazer essa questão da agenda compartilhada. Se você, enfim, mora junto com uma pessoa, eu vou ver para fazer um tutorial desses aqui e compartilhar com vocês. Tá bom? Então é isso. Um beijo. Não sei como é que se despede no canal do YouTube. E tchau!